Quando a gente fala de sonhos, é algo encorajador, porque ele pode despertar vários sentimentos no nosso coração. Pode despertar sentimentos bons, né? Tem pessoas que gostam de sonhar, e podem despertar sentimentos de fracasso, de perda, sentimentos de insatisfação por sonhos que não foram realizados. E eu particularmente, né, fui uma pessoa que, graças a Deus, o Senhor, né, transformou, mudou a minha história. Mas durante boa parte da minha vida eu sempre tive um pensamento um pouco pessimista das coisas. E sempre ocultei no meu coração os meus sonhos. E sempre tive medo de sonhar. Quem aqui já teve medo de sonhar? Por que nós temos esse medo de sonhar? Porque a gente não quer se frustrar. Sabe aquela coisa assim? Você não põe uma meta muito alta, porque se você pôr uma meta muito alta e você não atingir, você vai ser um fracassado. Então às vezes você põe uma meta mediana, ou não põe meta nenhuma, porque se você não alcançar nada também está tudo bem. Você não planejou nada. E existem muitas pessoas que vivem dessa forma, né? Sem planejar nada, sem ter um objetivo, sem ter uma meta. E na semana passada, quando nós iniciamos aqui, nós falamos um pouco sobre isso. E falamos que às vezes nós precisamos substituir uma imagem, uma figura que nós fizemos no nosso coração, na nossa mente, do que seria a nossa vida. Retirar essa imagem que às vezes se tornou um ídolo no nosso coração. E aqui explico. Muitas vezes nós fizemos tantos planos, e muitas vezes esses planos não são vontade de Deus para a nossa vida. E o que nós fazemos? Nós colocamos estes sonhos num pedestal tão grande, que eles se tornam maiores do que o nosso Deus. E o sonho, esse alvo, essa meta a perseguir, se torna o nosso ídolo. Deus convida-nos nessa noite, porque Ele quer resgatar os nossos sonhos frustrados. Amém? Então muitas vezes nós nos condoemos, queridos, nem por aquilo que nos aconteceu, não foram por situações vividas, mas exatamente por situações não vividas, esperadas, pensadas, planejadas, mas que não aconteceram. E é interessante isso. Eu quero que você, para nós iniciarmos, que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu só quero dar aqui uma base para nós iniciarmos hoje. E não tem como nós falarmos de sonhos e não falarmos de José, né? Que foi um homem de Deus, que foi um sonhador. Amém? Então, Gênesis capítulo 37. Eu quero ler com vocês apenas o verso 19. Amém? Gênesis 37, 19. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Gênesis 37, verso 19. Diz assim: lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Amém? Está assim na sua Bíblia também? Glória a Deus. Fecha comigo os seus olhos, vamos fazer uma oração. Paizinho, estamos aqui reunidos, rendidos na Tua presença. Pai, obrigado por esse privilégio de estar aqui com os meus irmãos, com a Tua igreja, Senhor. Por esse privilégio de Te servir, por esse privilégio de poder declarar o nosso amor ao Senhor, de poder declarar que Tu és majestoso, que Tu és santo, que Tu és poderoso, que Tu és o Rei da glória que virá com todo o Seu poder. Oh Jesus, obrigado. Ministra, Pai, nos nossos corações a Tua palavra, e que essa verdade possa ser implantada em nós, que o Senhor é o resgatador
dos nossos sonhos, que o Senhor é o resgatador dos sonhos, o Senhor é o doador dos sonhos. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo traga clareza e revelação em tudo, Pai, que vai ser dito aqui, para que possamos sair daqui renovados, fortalecidos pelo poder que há em Ti e em Sua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sonhos frustrados. Veja só, José, ele teve sonhos. Ele sonhou e talvez um dos erros de José não foi sonhar, mas foi contar do sonho para os seus irmãos. Na verdade, às vezes a gente peca por isso, por colocar os nossos sonhos para muitas pessoas que vão rir deles, para pessoas que não vão apoiar, não vão acreditar nos nossos sonhos. Mas também aquilo que nós julgávamos ser uma afronta, um impedimento para os nossos sonhos, compartilhar sonhos com quem não acredita neles, também se torna uma poderosa forma de exaltar a Deus. Porque os irmãos de José, além de não acreditar nos sonhos de José, o ridicularizavam e ainda mais, se tornaram um instrumento abortivo nos sonhos de José. O texto que nós lemos diz assim, né, caçoando: olha, lá vem aquele sonhador, vamos pegar ele, vamos jogar ele aqui, né, nessa cisterna, né, num desses poços, e vamos dizer que um animal devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Muitas vezes as pessoas, além de ridicularizar os nossos sonhos, além de não acreditar neles, se tornam um instrumento de perseguição, de aborto, né? Tentando matar realmente os nossos sonhos. E o desejo deles, vamos ver o que vai ser, né, dos seus sonhos. E muitas vezes nós nos sentimos triste e frustrado porque alguém ridicularizou os nossos sonhos. Mas nós conhecemos a história, sabemos que esses mesmos irmãos de José viram com seus olhos que aquilo que na verdade eles acharam que era um cala-boca, que era um tentar parar os sonhos de José, na verdade eles o estavam empurrando para o seu propósito. Na verdade eles estavam empurrando para os seus sonhos. Na verdade os processos são parte do cumprimento do sonho de Deus. Eu quero ministrar no seu coração nessa noite. Eu não sei o que você está passando. É interessante que a fé, irmãos, ela não nos torna imunes às adversidades da vida. Tem momentos em que verdadeiramente empregos são perdidos. Tem momentos que corações são partidos. Tem momentos que entes queridos nossos são levados antes do tempo. Há outros momentos em que nós ficamos, né, esperando que os nossos sonhos se tornem realidade. Às vezes esperando, né, um sonho de um filho, um sonho de formar uma família, um sonho de ter um cônjuge, um marido, uma esposa, um sonho de ter um relacionamento restaurado. E muitas vezes os nossos corações ficam doendo pelo desejo que ainda não temos, e sofremos às vezes por tanto tempo que a nossa esperança diminui e paramos de sonhar, para que essa esperança não cause, não alimente tanta dor. É interessante que há um texto na palavra do Senhor que fala sobre a esperança adiada. Eu quero que você leia comigo, deixa eu ver se eu anotei aqui, o texto da esperança adiada. Oh Jesus, não anotei. Amém. Provérbios 13, anotei sim. Abra sua Bíblia comigo, Provérbios 13.
capítulo 13, o verso 12. Amém? Olha só, a palavra de Deus é um bálsamo, né, irmãos, para nós. Provérbios 13, 12. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Amém? Uma esperança tanto tempo adiada, ela se torna, deixa o nosso coração dolorido. O que é esperança? Esperança é aquilo que nós aguardamos, aquilo que nós ansiamos. Quando nós ansiamos por algo que não acontece, isso é tão frustrante que deixa, né? Que o escritor aqui de Provérbios, ele diz que deixa o coração doente. Você já ficou assim, querido? Com o coração adoecido por esperar, esperar e esperar, e nada acontece, e nada muda, e parece que não transforma. Isso mata a gente por dentro. Outras versões, né, diz exatamente, não sei se tem ali para nós, a Mica, põe a versão Almeida, Provérbios 13, 12. Ele fala sobre a esperança adiada. A esperança demorada enfraquece o coração, deixa o nosso coração enfraquecido, deixa o nosso coração dolorido, murcho. Quantos de nós muitas vezes perdemos a esperança, nosso coração se adoece? E qual é a solução? Qual que é a nossa tomada de atitude nesse momento? É exatamente deixar de esperar. E o que a gente faz quando nós deixamos de esperar? Muitas vezes nós jogamos os nossos sonhos na lata do lixo. Quando nós estamos sofrendo, irmão, quando nós estamos doendo, nós ficamos inclinados a sacrificar o nosso sonho por aquilo que é temporário. O conforto, né, que os nossos vícios trazem é passageiro e superficial. Eu vi uma história, estava hoje meditando, e eu li sobre uma história de uma que tem numa cena de uma famosa ópera lá de Paris, La Bohème, em que dois homens estão sofrendo, né, durante um inverno violento em Paris. E um deles, que era um escritor, tinha ali incontáveis horas que ele dedicou para uma obra que ele estava escrevendo. E nesse inverno tão frio de Paris, né, ele estava com tanto frio, mas tanto frio, que ele não conseguia nem se concentrar mais na escrita. E sabe o que ele fez? Num momento desesperado, não tendo dinheiro para o carvão ou para a madeira, para acender uma fogueira, num momento de puro desespero, aquele escritor pega todo o seu manuscrito, de horas e horas, dias de trabalho de escrita, e ele joga ele inteiro numa fornalha. E em segundos, aquela pilha de papel, com tudo aquilo que ele escreveu, foi reduzido a cinzas. Sabe, queridos, essa figura representa para nós que nós, muitas vezes, cansado de esperar, com uma esperança adiada, com o nosso coração doendo, sofrendo, nós dizemos para nós mesmos: não, eu preciso um momento de fuga, eu preciso extravasar, eu preciso me deixar levar. E às vezes por um prazer momentâneo, irmãos, foram segundos
que aquela chama talvez aqueceu aquele homem, mas desperdiçou milhares de horas de trabalho. E muitas vezes nós fazemos assim, esse mesmo padrão, né? O que aconteceu? Esse escritor, ele sacrificou o seu sonho, tudo pelo que ele trabalhou, por um só momento de conforto. A gente vê esse mesmo padrão na história de Esaú, que é contada lá em Gênesis. Ele chega, né, de uma caçada exausto, faminto, e ele sente um cheiro, né, do cozido que o seu irmão fez, um cozido de lentilha bem quentinho, desesperado para comer aquela comida. Ele abre mão do seu direito de primogenitura, de todos os privilégios, da autoridade, da herança que ele receberia por um pouco de sopa, ou seja, por um prato de lentilha. Ele sacrificou o seu futuro por uma satisfação momentânea. Muitos de nós fazemos assim, sabe aquela história? Já que eu estou no inferno mesmo, deixa eu dar um abraço no capeta, não é assim que o pessoal fala? Já que nada aconteceu mesmo, já que os meus sonhos se frustraram mesmo, então, como já diria o grande sábio poeta, que brinca aqui, né? Uma brincadeira, tá, irmãos? Não é nada de sábio nem de poeta, né? Mas deixa a vida me levar, a vida leva eu. Zeca Pagodinho, né? Os irmãos lá do Rio devem conhecer, né? E às vezes a gente vive assim, porque essa esperança adiada provocou tanta dor que a gente às vezes só quer, deixa esse viciozinho aqui, deixa esse prazer momentâneo aqui. Quantas pessoas entregam, destroem a sua vida, um casamento, por uma fuga, por uma noite, um relacionamento sexual fora do casamento, que muitas vezes vai trazer problema, destruição, que vai afundar uma família, o sonho de uma família, por um momento de extravasar uma esperança adiada. Muitas vezes o sonho que Deus tem para nós exige sacrifício. Deus está mais preocupado, queridos, com o nosso caráter do que com o nosso nível de conforto. Nós podemos deixar que coisas difíceis, elas podem construir ou destruir o nosso caráter. Nós podemos sacrificar o sonho pelo que é temporário, ou podemos perseverar e permitir que a perseverança fortaleça o nosso caráter e construa maturidade em nós. Falando de José, uma das coisas que me chama mais atenção é o caráter dele. Josué preferiu manter o seu caráter ao invés da sua reputação. Quando ele está lá na casa de Potifar, quando ele se recusa a dormir com a esposa de Potifar, nós sabemos a história, ele sai correndo, ela fica com uma capa dele, e ela espalha para todo mundo que ele a forçou sexualmente, quando ele não fez nada. Ele preferiu o seu caráter, a sua integridade, acreditar nos seus princípios, não desonrar o seu Deus, ao invés da sua reputação. A sua reputação foi manchada, nós sabemos, José foi jogado na prisão. Mas mesmo mantendo a sua perseverança, o seu caráter, aquilo o estava impulsionando para os sonhos que Deus tinha para José. Aleluia. Irmãos, é só você ligar os pontos. Se José não tivesse no cárcere, na prisão, ele jamais teria revelado o sonho do rei. Se ele não tivesse no cárcere, na prisão, ele não teria revelado o sonho do copeiro do rei, que o copeiro do rei foi então abençoado, voltou para o seu cargo, mas diz o texto, se você ler lá em Gênesis, vai parecer que Deus se esqueceu, que o copeiro do rei se esqueceu de José. E muitas vezes nós pensamos assim: Deus se esqueceu de mim.
onde ele estava quando isso aconteceu, Deus se esqueceu de mim, porque ele me deixou nessa situação. Onde está você, Deus? Eu estou aqui no cárcere, eu estou aqui nesse calabouço. Onde o Senhor está? Ele está arquitetando um plano que você sequer pensamos e imaginamos. Mais à frente nós sabemos que o rei, né? Ou seja, o rei não, Faraó, né? É uma espécie de rei, né, irmãos? Faraó, então, tem um sonho e ninguém consegue decifrar esse sonho. Aí então, aquele auxiliar, aquele copeiro de Faraó, ele disse: não, existe alguém que pode revelar o seu sonho. Então é o momento certo de José agir. Não deixe, querido, que a sua dor, que a sua decepção faça com que você abandone os seus sonhos em troca de soluções rápidas, de prazeres momentâneos. Não desista. Há muito em jogo. Eu nunca me esqueço de um pastor. Isso é muito tempo, né? Hoje o irmão cantou aqui, Marca da Promessa, né? Do ministério trazendo a arca. E na verdade, antes era chamado Ministério Toque no Altar, né? E a gente tinha aqueles CDs. E eu me lembro daquele CD onde tem essa música, que é o CD Deus de Promessas, do Toque no Altar. E naquele CD, né? Tinha ali uma ministração, uma mensagem do pastor Marcos Gregório. Talvez os irmãos devem conhecer, né? É lá do Rio de Janeiro, lá da... como é que é o nome da cidade? Agora eu esqueci. Me esqueci. Mas não é Duque de Caxias. É outra cidade. Mas enfim, esse então pastor, né? Existia até hoje, a igreja dele... É uma cidade que até eu vi falar que é uma cidade pobre, assim, do estado do Rio de Janeiro. Não é uma cidade muito rica, não. Agora, depois eu vou lembrar. Mas esse pastor, que ele tem uma mensagem, ele diz assim, né? Que Deus tem promessa e tal. E muitas vezes a gente reclama tanto. Que é como, tipo assim, a gente está quase chegando na nossa promessa. Mas aí a gente reclama, a gente vai para o final da fila. Isso nunca me esqueço dessa palavra. E às vezes é assim, se a gente perseverasse um pouquinho mais, se a gente suportasse um pouquinho mais, se a gente aguentasse um pouquinho mais, né? É igual aqueles memes, né, que a gente vê, aquelas figurinhas, né, na internet, aí você vê, né, num plano assim, como se fosse uma radiografia, o cara cavando um buraco, aí ele cansa de cavar e você olha, falta um pouquinho assim, embaixo tem um tesouro. Sabe? Você já viu esses memes, essas figurinhas? Muitas vezes é assim, a gente está tão próximo de algo que Deus quer colocar, depositar em nossa mão, mas nós não perseveramos. Nós preferimos um prazer momentâneo, ao invés de manter a nossa integridade, ao invés de manter a nossa fidelidade a Deus. E muitas das vezes somos nós de fato que adiamos o nosso sonho quando nós pensamos dessa forma, quando nós deixamos. A palavra de Deus diz, Jó, ele diz lá no capítulo 14, do 7 ao 9, ele diz: para a árvore pelo menos há esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com um cheiro de água ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Há esperança para nós, amém, queridos? Há esperança. Enquanto houver vida, enquanto houver fôlego de vida, enquanto a última palavra que é de Deus não for dita, não podemos jogar a toalha. Não desista, não sucumba, não desista dos seus sonhos ao ponto de sucumbir às tentações por um alívio rápido.
E muitas vezes nós fazemos dessa forma, né? Por um alívio imediato, nós jogamos fora. Deus, Ele tem um plano maravilhoso. Eu quero que você abra comigo Tiago, o livro de Tiago, capítulo 1, o verso de número 2 ao 4. Tiago, capítulo 1. Tiago escreve essa epístola no momento de uma perseguição ferrenha contra a igreja. E ele diz: meus irmãos, Tiago 1:2, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aleluia. Que homem de Deus, né? O motivo de grande alegria é passar por dificuldades, por provações. Nós não gostamos, não. Nós não gostamos de passar por dificuldades. Paulo disse que isso seja, aliás, Tiago, um motivo de grande alegria para vocês, porque a prova da sua fé. Tem um cântico, né, que nós cantávamos: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Olha só, irmãos, as nossas provações, elas têm um único propósito, um único intuito de nos levar mais próximos de Deus. Deixa eu te falar, sabe por quê? Muitas vezes, esse sonho que você está perseguindo no seu coração, esse sonho, muitas vezes um sonho que não é vontade, não é plano de Deus para você, Deus não permite que se realize, ou Deus adia ele um pouco mais, porque muitas vezes, se você conquistar isso que está no seu coração, esse sonho vai se tornar um ídolo na sua vida, e você vai amar mais a bênção do que o doador da bênção. E você vai perder o seu foco. Por que Tiago ele diz essa perseverança, a prova da fé? Como que a nossa fé é provada? Irmãos, a fé de José foi provada quando ele estava lá com a esposa de Potifar, sim ou não? Sim, foi posto à prova nas últimas consequências, para ver o que estava no coração dele, e não tinha ninguém lá. José poderia ter sucumbido e dito: olha, não tem ninguém aqui, eu posso muito bem dormir aqui com ela, a gente tem uma noite prazerosa, ninguém vai ficar sabendo. Porque você acha que a esposa de Potifar ia contar para alguém, querido? Não, se ela contasse, ela ia denunciar ela mesma, ninguém ia ficar sabendo. Mas ele preferiu manter o seu caráter do que a sua reputação. Mesmo a sua reputação sendo manchada, ele sabia que ele não tinha feito nada. E a nossa fé é provada em momentos como esse. Quando ela é provada, isso produz perseverança. No meio dessa pandemia, Deus nos deu uma mensagem. Depois, se você quiser, está lá, acho que está no nosso YouTube. E o título da mensagem chama, né, baseado no texto do apóstolo Paulo, a tribulação produz. O que a tribulação deve produzir? Paulo fala, porque a tribulação produz paciência, perseverança, e assim por diante. É como essas palavras de Tiago, é como se ele estivesse copiando, né? Um Ctrl+C, Ctrl+V do que o apóstolo Paulo escreveu. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Mas como assim, pastor? A tribulação em mim vai produzir, as provações, melhor dizendo, o texto aqui, vão produzir a
perseverança, a prova da minha fé vai produzir a perseverança. E a perseverança, para então ela ter uma ação completa, né? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. O que está dizendo? Que mesmo no momento da prova, o objetivo de Deus é nos tornar maduros, para que a gente não sinta falta de nada. Sabe o que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte: mesmo que o teu sonho não tenha sido alcançado, mesmo que os teus projetos tenham sido frustrados, se você permanecer com Deus, você não vai sentir falta de nada, porque Ele é tudo o que você precisa. Ele é tudo o que nós precisamos. Amém? Eu quero ir adiante. Ao invés de nós abortarmos então os nossos sonhos, nós devemos compartilhá-los com o Senhor, consagrar ao Senhor, porque Deus se preocupa com os nossos sonhos. Há um sonho de Deus para a nossa vida. O sonho de Deus pode ser algo que você já está buscando, pode ser algo completamente inesperado, mas se você segurar os seus planos e sonhos de mãos abertas e confiar em Deus no processo, confiar em Deus e no seu processo, no processo dele, Ele vai conduzir você à plenitude do que Ele tem reservado para você. Amém? Eu gosto do texto de Isaías 55, que é tremendo. Isaías 55, 9. Eu não sei se nós lemos na semana passada, mas ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Às vezes a gente tem uma ideia aficionada, mas o que fazer então? Pastor, você está falando, eu não estou entendendo nada. Uma hora você diz que eu não posso desistir dos meus sonhos. Outra hora você diz que os meus sonhos não podem ser os meus, mas tem que ser os sonhos de Deus, que às vezes eu vou ter que abandonar os meus sonhos. Espera aí, pastor, eu não estou entendendo mais nada. O que nós devemos fazer então? Qual é a nossa parte naquilo que Deus está fazendo? Querido, entender que existe um sonho de Deus para você. José permaneceu até o fim e não desistiu, porque ele sabia que era o sonho de Deus para ele. Não foi algo que ele procurou. Lembra? Eu falava aqui ainda semana passada de Ana. Quando os teus sonhos estão alinhados com os propósitos e planos de Deus, Deus honra, Deus faz. Ana tinha um sonho de ter um filho. Mãe de Samuel, esposa de Eucana, que tinha sua adversária chamada Penina, que tinha filhos e gozava da cara dela, irritava ela. O sonho de Ana era ter um filho. E Deus precisava de um profeta, Deus precisava de um juiz para Israel, Deus precisava de alguém para pôr a casa e o sacerdócio de Eli em ordem. Deus tinha um plano, Ana tinha um plano. O plano de Ana convergiu com o plano do Senhor. Só que olha só, o sonho de Ana não se tornou uma idolatria para ela. Deus deu a ela o sonho, não deu? E qual era o sonho dela? O filho. Mas ela devolveu para o Senhor o seu sonho, o seu filho. Ele disse, chegou perante o sacerdote Eli e diz: olha, toma, esse menino vai ser consagrado ao Senhor. O que nós devemos fazer com os nossos sonhos? O que nós devemos fazer com os nossos sonhos? Provérbios 16 e 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos.
O que é consagrar? Consagrar é dedicar. Consagrar é entregar. Consagração tem a ver com sacrifício. Você entrega, já não é mais meu. Os planos, meus planos, já não são mais meus planos. Meus planos são os planos do Senhor. Está entendendo por que eu estou falando isso? Porque não adianta você dizer que não tem planos. Não adianta você querer abortar os seus planos. Não sonhar mais com eles. Sonhe sim, projete sim, mas os sonhos de Deus para a sua vida. E se está difícil, permaneça. Deus se preocupa porque Ele é o doador dos sonhos. Deixe que Deus coloque os sonhos de Deus em seu coração. Amém? Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que em nós opera. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aleluia. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus da sua vida? Os sonhos de Deus são melhor. Sabe, querido, você consegue confiar. Quantos creem que Deus é bom? O Salmos diz: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se Deus é bom, eu acredito nisso, eu confio nisso, o plano que Ele tem é melhor do que o meu. O sonho que Ele tem é bom. Se Deus é bom, tudo que Ele faz é bom. Amém? O seu plano é bom. Nós ouviremos e seguiremos, mesmo que isso possa atrapalhar os nossos projetos. Eu preciso confiar sem entender. Hoje à tarde eu estava com um amigo aqui e o Senhor me fez lembrar novamente, né, que é algo que sempre vem no meu coração, aquele poema do tapeceiro, né? Você conhece o poema do tapeceiro? Cheguei ao conhecimento desse poema no momento de dor, de perda que nós passamos aqui, né, na igreja, com a perda do nosso pastor, do pastor Joel. E uma vez eu me lembro como se fosse hoje, o pastor Joel Filho estava aqui ministrando e ele leu para nós, numa das suas ministrações, ele leu para nós o poema do tapeceiro. E em síntese, ele fala que quando o tapeceiro está ali fazendo a sua obra de tapeçaria, né, um tapete, ele dá ali os pontos, você enxerga aquilo ali, você não entende nada, parece ser uma coisa desconexa, sem cor, sem formato, mas ele sabe o que está fazendo. Quando ele termina a sua obra e ele vê, e você consegue ver, você consegue ligar cada ponto, você consegue entender, né, os relevos, as cores, que do lado avesso parece, né, é que nem alguém que faz bordado, né, é tipo um bordado, onde você vê assim, tá bonito, mas você pega o avesso do bordado, parece que não faz sentido, é um monte de linha para cá, uma em cima da outra. É assim que Deus faz na nossa vida. Confiança nesse momento é tudo. Confiar, mesmo sem entender. Eu não entendo o plano, eu não entendo o processo, mas eu confio. Aleluia. Provérbios no capítulo 3, 5 e 6 diz-nos assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie de todo o coração. Mas eu não sei o que vai acontecer. Confia no processo. Se você não confia no processo, confia no dono do processo.
Se você confiar no dono do processo, você vai confiar no processo, porque o plano dele é melhor para nós. Amém? Confie, deseje, né? Permaneça nas verdades de Deus, mesmo sem ver as suas evidências. Acho interessante. Deus ele se manifesta de várias formas. Jesus ele curou muitas pessoas, muitas ele só impôs as mãos e as pessoas já na hora foram curadas. Aquela mulher do fluxo de sangue, ao tocar, na hora das suas vestes foi curada. Mas para um cego ele disse, olha, ele pediu, fez uma laminha lá e tal, botou nos olhos dele e ele foi curado. Como que o Senhor Todo-Poderoso curou Naamã da sua lepra? Pediu que ele banhasse 7 vezes no Rio Jordão. Isso é loucura. Quando Naamã chega lá perante o rei, perante o profeta, e o moço, servo do profeta, vem dar um recado para ele. Olha, o profeta disse que é para você se banhar no rio. Ele tinha vindo com uma caravana, tinha trazido dinheiro, tinha trazido ouro, tinha trazido coisas para honrar aquele homem, e ele manda um serviçal dele dizer que ele tem que se jogar no rio. Sabe o que ele pensou? No seu orgulho, na sua prepotência? Meu Deus, eu vim até aqui para me rebaixar isso. Lá na minha cidade tem rios melhores, mais bonitos, mais cheirosos, mais... Não, eu não vou me submeter a isso. Aí os servos deles, os criados deles, disseram, olha, meu senhor, se o profeta te pedisse uma coisa difícil de fazer, você não faria? Por que você não faz isso? Tem muitas vezes, irmãos, que Deus não faz como nós queremos. Ele poderia vir, plim. Ele pensou, não foi? O Naamã não pensou que o profeta viria, imporia as mãos sobre ele e pedisse aos deuses dos céus que xarabanaia, e viesse um raio, um trovão e... Muitas vezes a gente pensa que é assim. O profeta podia dizer, vai lá e se banha no rio e pronto. Mas não era só banhar no rio, era banhar-se 7 vezes. Confia no processo. Confia no processo. Vão ser processos, não vai ser algo imediato. Mas permita que Deus transforme, que Ele mude a sua realidade. Amém? Consagre ao Senhor. Olha só, confie de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. O que são veredas? Veredas são caminhos também. Ele vai endireitar, Ele vai corrigir a sua rota, Ele vai levar você de volta para o prumo, Ele vai levar você de volta para o norte, Ele vai corrigir, Ele vai endireitar os seus caminhos. Amém? Eu quero parar por aqui hoje. Eu quero deixar uma pergunta, algo no seu coração. Mas você pensa, então eu não devo sonhar, mas o que Deus tem para mim? O que eu devo fazer? Como eu devo me posicionar? Deixa eu dizer uma coisa: não aborte, não sucumba os seus sonhos, mas consagre os seus sonhos a Deus, confie a Ele. Tem passagens na Bíblia, uma em especial, Mateus 20, que o Senhor está lá e tem alguns cegos, e Ele chega para o cego e Ele diz: o que queres que eu te faça? Jesus não estava vendo que aquele homem era cego? Só que aquele cego, ele poderia ter dito, sabe, como se fosse um gênio da lâmpada, né? Você tem um pedido.
Em vez de 3, você tem 1. Jesus, eu quero ganhar na Mega Sena. Jesus, eu quero ser rico. Jesus, eu quero uma esposa. Jesus, eu quero... Não, ele quer ouvir o sonho do teu coração. Ele quer ouvir. Aquele cego disse, não, Senhor, eu quero tornar a ver. Esse é o meu sonho. Esse é o meu desejo. Eu falei, então tá bom. Torna a ver. Consagrar ao Senhor, dedicar ao Senhor, é mesmo aquilo que nós acreditamos e colocar no crivo do Senhor. E se for da sua vontade, Ele vai realizar. O que é que você deseja? Para nós encerrarmos, Salmos 37, você deve conhecer. Um dos primeiros salmos que eu aprendi, que eu ouvi quando me converti. Salmos 37, 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Sabe, querido, ao invés de ficar brigando com Deus por um projeto frustrado, por um sonho que não aconteceu, consagre, deleite-se, entrega ao Senhor. Senhor, esse é o sonho do meu coração. Duas coisas podem acontecer. Deus pode realizar esse sonho, ou Deus pode mudar esse sonho. Deus pode realinhar em você, e você um dia vai perceber realmente aquilo que eu imaginava não era plano de Deus para mim, não era aquilo que Deus tinha para mim. Deus vai colocar no seu coração aquilo que Ele se agrada, e aquilo que Ele se agrada vai fazer sentido para você, e vai ser um ideal que vale a pena ser perseguido. Amém?